Olá pessoal, tudo bem com vocês? E hoje a gente vai para o estudo da estátua assustadora, né? Então, bora lá continuar o estudo. Então, ninguém pode prever o amanhã, nem astrólogos, nem cartomantes, nem adivinhos, nem os que jogam búzios, somente Deus que conhece o futuro e pode dizer o que ainda vai acontecer, né? Que tá lá em Isaías 44, o verso 6 e 7. No estudo de hoje, descobriremos como Deus revelou através de um sonho o futuro da humanidade. Bom, título, eu não sei se eu vou colocar estátua assustadora. Acho que eu vou colocar estátua mesmo, de Nabucodonosor. Ou uma estátua assustadora. Ah, não sei, acho que vai ser isso mesmo. E bora lá. Então, Daniel 2, o verso 1. O que aconteceu com Nabucodonosor, rei da Babilônia, no segundo ano do seu reinado? Então, os babilônicos consideravam o sonho com temor, pois pensavam que eram relações de suas deidades, suas divindades, né? Procuravam descobrir sua verdadeira interpretação. O fato de esquecer o que havia sonhado podia representar o desagrado por parte da deidade que a pessoa adorava. Então aí você tem a noção porque Nabucodonosor ficou desesperado. Imagina que ele tem um sonho, uma estátua assustadora, que destruía, uma pedra destruía toda essa estátua. E aí ele acorda e não lembra o sonho. E aí ele fica aquilo. Ai, eu preciso saber, porque se eu não lembrar, né, os deuses, né, não me acham digno de saber a sua verdadeira interpretação. E que quando ele sonhava era coisa que era muito importante, né? Então eles tinham essa crença neles. E aí, quando ele acorda, não lembra do sonho, mas tem a certeza que aquele sonho era muito importante, precisava saber do sonho, e ele não lembrava, aí o surto, né? Se desesperou o rei. E aí ele manda chamar todos eles. Manda chamar os como é que é? Magos, encantadores, feiticeiros, caldeus, manda chamar tudo, né? E aí ele chama. E aí fala: eu tive um sonho e vocês vão me dizer qual o sonho que eu sonhei e vai me dar a interpretação. Aí eles: o quê? Todos eles: o quê? Mas isso é impossível, né? Tipo, nunca nenhum rei em toda, sei lá, dinastia, sei lá, nunca pediu isso para nenhum servo. E o Senhor tá pedindo uma coisa que é absurda, né? Só os deuses, né? E eles não moram com a gente, então só eles sabem o sonho que o Senhor sonhou. A gente não tem como saber disso, né? E aí falou, aí o rei pega e fala: ou você me dá você me fala o que eu sonhei e a interpretação, ou mato você, sua família, e ainda destruo sua casa. Aí eles: não, rei, diga o sonho que a gente interpreta. Aí vocês estão me enrolando. Eu quero saber do sonho. Ou você me fala, ou vocês vão ser tudo morto. Aí falou: mas isso é impossível, não sei o quê. Aí fala: soldados, mata todo mundo. E aí, né, quando os soldados vão buscar Daniel e seus amigos para matar eles, que eles nem sabiam, né? Daniel e seus amigos nem foram informados que eles tinham que estar lá, porque quando era esse tipo de situação, só que era chamado, era só o povo deles ali.
E como Daniel era um escravo preso não, né? Mas eles eram um escravo. E de outro povo, né? Hebreu, que era um povo que eles não gostavam. E aí, fala, a gente vai chamar eles, que escravo, para vir interpretar coisa que é do rei, né? Só a gente pode, não avisa eles não, né? Fizeram ali um complô contra Daniel e seus amigos para eles não saberem nem aparecer ali, né? Mas, né, na hora que fui lá prender Daniel falou, mas o que tá acontecendo? Né? Mas eu vou ser morto, o que eu fiz? O que foi? E aí, né, o soldado lá que foi lá, aí explica pra ele que o rei teve um sonho e os seus, né, os seus servos não conseguiram interpretar o sonho deles, né? Os seus, como é que é o nome? Os seus magos encantadores lá não conseguiram interpretar nada. Não souberam de nada. Então, por causa disso, o rei mandou matar todo mundo, inclusive você, né? Aí ele pega e fala, não, deixa eu falar com o rei. Aí o Daniel vai lá, fala com o rei, pede um tempo. Aí o rei fala, não, tudo bem, você tem até amanhã, só tem uma noite. Então, aí começa a vigília, né? Aí Daniel pega, chama os seus amigos, fala, gente, só tem uma noite. E aí vão lá, começa a orar e eles oram. Aí Daniel pega e fala, agora eu vou dormir para Deus me dar o sonho que o rei Nabucodonosor sonhou e a sua interpretação. Enquanto isso, vocês ficam orando. E aí foi assim. Enquanto os 3 amigos ficavam lá na vigília orando, Daniel tava lá dormindo, né? E aí Deus dá o sonho de Nabucodonosor, né? O sonho que Deus deu para Nabucodonosor, Deus dá para Daniel e a sua revelação. E aí, né, no outro dia, Daniel chega na presença do rei e fala, né? Então foi isso que o senhor sonhou. O senhor rei, né? No caso, o rei sonhou. E aí, tá. Aí Daniel fala, olha, rei, né? Você sonhou com uma grande estátua. Ele fala, isso mesmo, eu sonhei com uma estátua grande, né? E a estátua era assustadora, né? Não sei o quê. E aí, é isso mesmo. E a cabeça da estátua era de ouro. Fala, isso mesmo, um ouro reluzente. E continua. E aí fala, não, o peito e o braço da estátua era de prata. E o quadril era de bronze. E as 2 pernas eram de puro ferro. E o pé era misturado parte em ferro e parte em barro. Só que aí, né, do nada aparece uma pedra cortada assim, auxílio de mão, e é lançada nos pés da estátua, e a estátua é toda quebrada. E aí falou, nossa, é isso mesmo que eu sonhei, agora eu lembro. Aí, e qual que é a interpretação? E aí Daniel começa a falar, então, a interpretação é essa, né? É fiel e verdadeira. E aí Daniel começa a falar que a cabeça de ouro é você, rei, né? É o reino da Babilônia. Você é a cabeça de ouro, né? É o reino mais, né, rico, poderoso do planeta. E aí ele, né, se engrandece. Essa estátua dessa cabeça de ouro, não sei o que, né? E enche o peito. E aí tá, ele fala, mas, né, virá um reino inferior ao seu, que abaterá o seu reino. Aí ele, o quê? Mas não para por aí, né? Que o peito e braço de ouro, né? É a Média e a Pérsia. E eles vão abater o reinado de Babilônia. E um inferior a eles, né? Que é o quadril de bronze, vai também, né, abater esse reino, que vai ser a Grécia, né? Que vai conquistar ali a Média e a Pérsia. E aí aí depois, após, né, a Grécia, vai vir um outro reino, que é o reino de ferro, né? Que é a Roma, que vai,
né, conquistar também a Grécia. E aí, nos pés da estátua, né, o ferro está misturado com o barro. Então, esse reinado de Roma continuará, só que fragmentada, né? E o ferro, que é muito duro, vai estar misturado com barro. Então, por um lado, esse reino vai ser forte, né, poderoso, mas ao mesmo tempo fraco e frágil, né? Porque o barro, você bateu, quebrou. Então, e a grande pedra que foi cortada do céu e lançada nos pés da estátua é um rei, um rei, né? Que vai chegar e vai conquistar todos eles, né? Todos os outros reinos e vai durar para sempre. Então, a pedra, né? A gente sabe que simboliza Jesus e a volta de Jesus, né? A rocha. Então, é a volta de Jesus. Só que aqui no Nabucodonosor, né? Daniel não fala isso para Nabucodonosor. Só fala que esse reino, né? Que é a pedra, ia durar para sempre, né? E é isso, né? O resumão, né? Daqui a pouco a gente fala mais sobre isso. E aí, em Daniel 2, o verso 2 até o 5, o que aconteceria aos sábios de Babilônia, magos, encantadores, feiticeiros e caldeus, se não revelassem o sonho, a sua interpretação ao rei. Então, eles seriam mortos, sua família mortas e a casa destruída, né? Despedaçados tudo. E Daniel 2, o verso 19 até o 23, como foi revelado a Daniel o sonho do rei e sua interpretação, né? Numa visão de noite, né? Que ele foi orar e aí ele foi dormir para receber o sonho. E aí ele diz que certo é o sonho e fiel à interpretação. Ele diz ao rei. E aí ele interpreta, né, o sonho. Então, Daniel era um jovem dependente de Deus e confiava na oração. Fez saber o caso aos seus amigos e todos clamaram a Deus por misericórdia e livramento. O céu recompensou a fé dos jovens hebreus. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Daniel reconheceu então que há um Deus que está no controle de tudo. Trazendo para o nosso tempo, né? Que Daniel é o profeta do tempo do fim. Então, aqui, né, que fala que Daniel era dependente de Deus. O que significa isso para o nosso tempo? Que a gente tem que ser dependente de Deus no tempo do fim. Por quê? Porque quando, né, isso acontecer com a gente, né, os governantes decretarem morte aos cristãos, né, a gente deve confiar e orar a Deus, né, com fé seus amigos, clamar a Deus por misericórdia e livramento, né. E aí, o céu vai nos ajudar. Quem é que é esse o céu? Os anjos, né? Vão nos proteger, porque já tem a ordem dada por Deus para proteger os seus filhos, né? Então, a gente vai ter que fazer isso que Daniel fez. Então, Daniel é o profeta do tempo do fim. Então, tudo na vida de Daniel a gente precisa ter para si. Igual Daniel, ele teve uns bons pais, né, no caso assim, né, que ensinaram ele as coisas de Deus, ensinaram ele como se alimentar direito, né, com as coisas saudáveis.
e fazer tudo o que precisa, né, de acordo com a palavra. Então, eles tinham os 8 remédios naturais de Deus. E aí, conforme eles tinham aprendido com os pais sobre Deus, né, a essência de Deus, e também a alimentação que Deus queria para eles, e eles insistiram em continuar com a alimentação de alimentos, legumes e água pura, esses negócios. E aí, Deus não só, né, dá a eles inteligência, mas dá também sabedoria 10 vezes mais que os caldeus lá, os magos caldeus lá que se achava, né, a marmita do ovo, o ovo da marmita, se achava, e aí eles ficaram 10 vezes mais. Por quê? Quando a gente pega e se alimenta do que Deus manda, Deus nos fortalece, porque o que Deus criou, Ele criou para nos sustentar. Então, tudo que tem nas legumes, verduras, o nosso corpo precisa. Os fast food aí da vida, não tem nada disso. Só tem coisa que vai deixar a gente doente, né? Então, para você é muito importante, para mim é muito importante que a gente entenda, né, que a história de Daniel, a vida de Daniel, é um ensinamento para nós mesmos, para que a gente esteja pronto para quando chegar esse decreto de morte, né, a gente esteja tão dependente de Deus, né, que possamos confiar e orar que Deus vai conceder a misericórdia e o livramento no tempo certo, né? Bom, e continuando aqui, o que o rei Nabucodonosor sonhou, né? Aí o Daniel 2, o verso 31 até o 33, o sonho apresentava uma grande e assustadora estátua cujas partes estavam divididas em materiais diferentes entre si. O rei ficou extasiado com a revelação de Daniel. Cada detalhe trazia à sua memória as recordações do sonho. O que atingiu os pés da estátua, Daniel 2, o verso 34 e 35. Em seu sonho, Nabucodonosor viu uma grande pedra. Então, o que atingiu o pé foi a pedra, cortada sem auxílio de mão, que atingiu os pés da estátua e a destruiu completamente. Em seguida, a pedra transformou-se numa grande montanha que encheu toda a terra. Então, essa grande montanha que enche toda a terra é o reino de Jesus, o reinado de Jesus que dura para sempre, né? E Daniel 2, o verso 36 até o 45, como o sonho foi interpretado por Daniel, o que as partes de metal da estátua representavam, né? Então, eu esqueci. Peraí, deixa eu vou pausar aqui rapidinho. E o que as partes, né, de metal da estátua representava. Então, a gente viu lá, né, no capítulo, e no caso que eu acabei de falar bem no comecinho, né, que a cabeça era o reinado de Babilônia, Média-Pérsia, é o reinado que vem após Babilônia, e depois da Média-Pérsia vem a Grécia, e depois da Grécia vem Roma, né, que dura até hoje pelo papado. E vou ver aqui, nossa, tá tão pequenininho as letrinhas. Calma aí, gente.
aqui. Babilônia, né? Ela reinou de 605 a.C. a 539 a.C. Nabucodonosor, representante do Império Babilônico, era a cabeça de ouro da estátua. Babilônia dominou o mundo dos anos 605 a.C. até o ano de 539 a.C. O ouro era o símbolo muito bem apropriado à Babilônia, né? Que depois conquistou Israel, né? O povo de Deus. Aí pronto, né? Que o templo era os objetos tudo de ouro. Então, o ouro que ele já tinha e o ouro que ele, né, pegou quando venceu, né, o povo de Deus, ele estourou no norte, né? E aí ele ficou muito rico, cheio de ouro mesmo. Então, Ciro repatriou os povos deslocados e restaurou os templos e santuários religiosos pela Mesopotâmia e em outros lugares na região. A Média e a Medo e a Pérsia dominou o mundo dos anos 539 a.C. até 333 a.C. e está representado na estátua pelo peito e braços de prata. O terceiro reino após a Média e a Pérsia foi a Grécia de Alexandre, né? Alexandre o Grande. De 331 a.C. a 168 a.C. Esse império está representado na estátua pelo ventre e quadril de bronze. E Roma, né, o quarto reino mundial, representado na estátua pelas pernas de ferro e pés de ferro e barro, foi a Roma dos Césares, de 168 a.C. a 476 depois de Cristo. Jesus nasceu e morreu sob a jurisdição de Roma, né? Então, 10 tribos finalmente provocaram a queda do Império Romano no Ocidente em 446 d.C., sendo Rômulo Augusto seu último imperador. O desenvolvimento das tribos bárbaras resultou nas modernas nações europeias. Os pés da estátua eram uma mistura de barro e ferro e barro. Esse símbolo fala de um reino dividido. Chegamos então aos dias das modernas nações da Europa que nunca mais foram unidas. O clímax do sonho. Daniel disse que nos dias destes reis, que reis, né? Os reis dos 10 dedos, então os 10 imperadores romanos. Então, no dia desses reis, os atuais países da Europa, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Daniel 2, verso 44. Este reino é representado no sonho por uma pedra que foi cortada sem auxílio de mãos e destruiu toda a estátua. A pedra representa Cristo, Isaías 28, verso 16. E 1 Coríntios 10, verso 4 e Lucas 20, verso 17 e 18. Eu vou deixar na descrição para vocês, né? Não ficarem aí correndo. Vai ficar tudo na descrição do vídeo. E encontra seu cumprimento em sua segunda vinda, quando dará fim aos reinos terrestres e estabelecerá seu reino eterno que jamais terá fim.
Mateus 24, verso 30, João 14, do 1 até o 3 e Apocalipse 1, verso 7. E isso. Então, agora a gente vai explicar algumas coisinhas, né? Então, aqui eu tenho, né, a estátua para vocês verem direitinho. Ó, vou chegar bem pertinho. Aqui é Daniel 1, né, a profecia. Só que aqui tá ao contrário. Então, tá escrito profecia de Daniel. E Daniel 2, né? Aqui parece um 5, mas é o 2. E aqui, né, cabeça de ouro, Babilônia. E aqui tá o ano que começou o reinado e o fim do reinado. O peito e braço de prata, Média e Pérsia. E ventre e coxa de bronze, Grécia. E pernas de ferro, Roma. E os pés de ferro e barro é a Roma dividida, que são os 10 dedos da estátua. E aqui é a pedra que é a volta de Jesus. Certo? Sabendo disso, né? Aqui a estátua aqui, né? Ela representa como fala? A idolatria de todos esses povos. Todos esses povos eram idólatras. Então, a estátua representa a idolatria de todos os povos inimigos de Deus. Nata, chave ali. A idolatria do povo de Deus. E aí, né, porque o povo do Antigo Testamento que era idólatra, eles construíam estátua de quê? De barro, de ferro, de bronze, de prata, de ouro, tinha alguns que era de madeira, né? Então, essa estátua representa toda a idolatria que existe no mundo, que na volta de Jesus não existirá mais, vai ser destruída. E tá aqui também tem os 10 dedos. Os 10 dedos são os 10 imperadores romanos que se dividiu, né? Se dividiu formando a Europa que a gente conhece hoje, né? Primeiro foi com os 10 imperadores e agora você tem uma expansão gigantesca da Europa, né? Não é só 10, é muito mais que 10. E agora, onde que a gente está na estátua, né? A gente está cortando a unha da estátua. Porque só falta o quê? 2 acontecimentos para a volta de Jesus, né? Que a gente pregar, que Jesus fala aí, como é que é? E esse evangelho será pregado em testemunho ao mundo, então virá o fim. Então, só tá faltando a gente pregar o evangelho com o nosso testemunho. Então, como na antiguidade, o testemunho foi o que fez com que muitas pessoas, né, se convertessem ao ver o testemunho de vida daquelas pessoas morrendo pela fé que elas tinham em Cristo. Do mesmo jeito vai ser antes da volta de Jesus. Muitas pessoas selarão o seu testemunho e acontecerá uma conversão de muitas pessoas que ainda estão indecisas para vir ao reino de Deus. E o decreto, né, de não comprar e nem vender, né? Então, quando chegar esse decreto de não comprar e nem vender, o próximo decreto de morte, né, vai durar pouquíssimo tempo, coisa assim, porque uns, né, nesse negócio de não comprar e nem vender, e ao selarem o testemunho, né, com suas próprias vidas, morrerão. Só que no decreto de morte, ninguém mais morre, então Jesus volta, né, mas vão ser presos, né, e humilhados, torturados,
talvez, não sei, psicologicamente, né? Como Jesus, né? E também fala que a tribulação lá de Jacó, né? Como que é? A angústia de Jacó. Então, como foi para Jacó que ele teve aquela angústia, né? Que ele briga com Deus e vence. Do mesmo jeito, Jesus no Getsemane, né? Ele também tem essa angústia que o povo do fim, que somos nós, vamos passar por essa angústia no tempo de perseguição. Então, por isso que a vida de Daniel é tão importante. Acho que agora não, acho não, tenho certeza. É que Deus falou para mim gravar isso assim por causa disso, porque ele queria que eu e você entendesse que a vida de Daniel é um testemunho de vida e exemplo para nós que somos do tempo do fim, para que a gente possa botar isso em prática, para que a gente esteja preparado, como assim como os meninos, né, os 4 amigos, estavam preparados para as 3 grandes provas, até mais, né, porque tem também a prova a Cova dos Leões, né, de Daniel. Então, para que a gente esteja preparado para tudo e mais um pouco, né? Então, essa é a mensagem de hoje, né? Deus abençoe cada um de vocês e até a próxima.